Boa noite, irmãos. Deus possa nos abençoar mais uma vez nessa noite, né? Quando estamos aqui para termos mais uma reunião. E dessa feita vamos falar, os jovens vão estar falando. E eu gostaria de aproveitar vocês em pé para lermos a Escritura. Vamos ler São João, capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. São João, capítulo 3, a partir do versículo 1. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer, e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: tu és mestre em Israel e não sabes isto? Amém. Vamos orar. Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, o mesmo Deus que falou essas palavras quando estavas aqui em teu corpo de carne, Pai, para redimir, Senhor, pagar o preço pelos nossos pecados, Pai. E hoje, se estamos aqui, Senhor, sem o fardo do pecado, foi porque tu tomou sobre si naquele dia, Pai, quando tomou aquela pesada cruz e subiu aquele Gólgota, ó Deus, e foi pendurado ali entre o céu e a terra para morrer em meu lugar, Senhor. E hoje nós estamos regozijando, Pai, felizes, Senhor, porque o preço foi pago, Senhor. E nós que somos os grandes beneficiários daquele ato do Calvário, Pai. E que nessa noite, Senhor, ao falarmos, ao ouvirmos a Tua palavra, Tu possas, Senhor, se fazer um pouco mais pessoal para nós, Pai. Porque nós queremos um Cristo pessoal, Senhor. Não queremos um Cristo imaginário, não queremos um Cristo de 2000 anos atrás. Queremos um Cristo real e verdadeiro. Oh, queremos um Cristo que seja o mesmo ontem, hoje e eternamente, Pai. E que possa se manifestar a nós através da Tua palavra, pois Tu sempre se manifestas na palavra, pois Tu és a palavra. Pai, então venha fazer isso conosco, no precioso nome de Jesus Cristo. Amém. Assentai-vos, irmãos. Então, nessa noite nós havíamos marcado que seria o culto para os jovens. E eles mesmos cantaram aqui. E então nós vamos ter a participação do Renan, do Guilherme e o Mateus, que iria falar sobre a terceira etapa. Então o estudo seria as 3 etapas para ser um cristão, né? Por isso, o irmão Brana diz que poucos têm
são ensinados como se torna-se um cristão. Você vai em uma igreja nominal, uma igreja batista, metodista, presbiteriana, eles têm uma concepção do que é ser ou se tornar um cristão, como se tornar um cristão. Na maioria delas, eles pensam que apenas por você aceitar a Cristo, ser batizado, em alguns lugares aspergido, ou em títulos, e você começar a frequentar a igreja, e você deixar de fumar, beber, e que isto te faz um cristão. Você vai aos pentecostais, eles vão um pouco mais profundo e diz que se você falar em línguas, então você recebeu o Espírito Santo e se tornou um cristão. E então nós vemos que tudo isso tem parte da verdade, mas não é toda a verdade, né? Crer faz parte, a santificação faz parte. Agora, o falar em línguas realmente foi um dogma criado pela igreja pentecostal que não faz parte não tem nada a ver com as etapas da graça, apenas um dom que eles fizeram como evidência inicial. Mas a justificação pela fé, a santificação pelo sangue e então o batismo do Espírito Santo. São essas três etapas que fazem a pessoa ser um cristão. E isto é algo que cada um de nós temos que ter convicção e buscarmos isto na nossa vida. Porque somente conhecer a mensagem não vai te fazer um cristão. Conhecer os mistérios também não vai te fazer um cristão. Agora, é claro que se você é um cristão, você vai conhecer tudo isso. Então, não devemos pôr a carroça na frente dos bois. Devemos saber que precisamos ter um novo nascimento. Precisamos ter uma vida cristã em nós. E então, Cristo, que é a palavra, ele pode se revelar a nós em sua totalidade. Então, é importante nós observarmos essas coisas. Porque você veja que Pedro, ele tinha crido em Jesus Cristo. Ele tinha aceitado o Senhor. Ele tinha até tido a revelação de quem era Jesus. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele teve a revelação de quem ele era. Mas mesmo assim, você encontra que Pedro, todavia, não era convertido. Pedro ainda não era um cristão, no termo completo da palavra. Pedro ainda estava em processos para ser um cristão. Ele havia crido, ele havia sido santificado, ele havia tido uma revelação de quem Jesus era, mas Jesus ainda disse para ele: Pedro, quando tu te converteres, então você vai confirmar aos teus irmãos, você vai poder pregar para os teus irmãos. Por isso Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e então vocês poderão ser minhas testemunhas, pregarem o Evangelho. Então nós vemos que esse ensinamento de como podemos ser um cristão somente veio mesmo pela mensagem restauradora desse dia, pela mensagem do sétimo anjo, que veio restaurar como é que nós podemos realmente ser um cristão, nascido de novo, e então chegarmos a ser aquela estatura de um varão perfeito, né? Porque, então, para isso, vou chamar o irmão Renan, e ele vai falar sobre a justificação, né? O que ele entende, o que ele tem lido, o que ele vê, o que seria ser justificado, né? Sendo justificado pela fé. Então, ele vai ter aí os seus 20 minutos. Se não precisar usar tudo, também não é obrigado. Se precisar estender-se um pouco mais, também pode fazê-lo. Então, você tem a liberdade de falar o que você tem no seu coração e o que Deus colocou para você falar, né? Deus te abençoe.
Deus abençoe. Da última vez que o irmão chamou os jovens, eu escapei. Sabia que da próxima não escapa. Queria ler Romanos, assentados mesmo. Romanos 3, do 21 ao 26. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo testemunho da lei e dos profetas. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos, sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Bom, na mensagem A Marca da Besta, parágrafo 58, Mombrana diz: são estes os três que testemunham no céu, o Pai, a Palavra, que é o Filho, e o Espírito Santo. Estes três são um, mas são três que testificam na terra, a água, o sangue e o Espírito. Eles não são um deles, concordam em um. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. Mas quando isso estiver consumado, ambas justificação e santificação, o selo do Senhor Jesus Cristo, através do batismo, é colocado sobre você. E para ser justificado, o que fazemos? Como ser justificados? Somos justificados no momento de nossa salvação. Justificação não nos faz justo, mas declara nossa justiça. Nossa justiça vem de colocarmos nossa fé no trabalho completo de Jesus Cristo. Seu sacrifício cobre o nosso pecado, permitindo que ele nos veja como perfeitos e sem qualquer mancha. Por causa do fato de que, como crentes, estamos em Cristo, isso alcança as exigências de Deus para a perfeição. Portanto, ele nos declara justo, ele nos justifica. Eu escrevi, senão o nervosismo esquecer. Em Gálatas 13:11, diz: e é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Em Romanos, viver pela fé significa implicar-se alcançado pela graça. Essa graça salvadora, ser livre da condenação. Deus tira todo o nosso pecado pela justificação. Em Abacuque 2:4, eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela fé viverá. Em Abacuque implica conhecer a vontade de Deus e submeter a ela. Temos que ser obedientes à palavra para não pecarmos e ser justos. Estando justificados pela graça e reconciliados com Deus, mediante a fé com base somente nos méritos de Cristo, estamos capacitados para crescer em santificação. Deus não somente nos declara justo, mas posteriormente nos torna justo em santificação. Na mensagem Obra-Prima, parágrafo 136, Mombrana diz que a justificação abriu o caminho para a santificação. A santificação abriu o caminho para o batismo do Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo abriu o caminho para o Espírito Santo. Ele mesmo desce em perfeição, de volta à palavra outra vez, para manifestar a si mesmo.
o justo viverá pela fé. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você foi justificado por Ele. Sendo justificado por Ele, se torna justo. Deus reserva a você um novo estilo de vida. Não existe outra maneira de viver a partir do momento que você se torna justo. Se você tem buscado certezas e não tem encontrado a não ser em Deus, você está no caminho certo. O justo vive pela fé. Amém? Acho que é isso. Não foi nem 10 minutos, mas cantar é menos difícil que falar, né? Amém? Deus te abençoe. Quando eu comecei pregando, eu pregava uns 20 minutos, suava, gelado, e aí não vinha mais nada. Então, todo princípio é assim, né? Agora eu prego 2 horas, e daqui a uns dias eu vou estar pregando umas 3. Mas lá em casa, né, irmão? Em casa eu posso pegar 3, 4, né? Então nós vemos que, como o irmão leu aqui, que o justo viverá pela fé. Então a justificação é uma obra que é realizada no coração do crente quando você crê, você é convencido. Ao ouvir a pregação do Evangelho, você é levado a um convencimento de que você é um pecador, de que você precisa de um Salvador, e você reconhece que esse Salvador se chama Jesus, e Ele morreu por você, que Ele veio desde a glória e veio se tornar um semelhante a nós. Quando você reconhece que não havia ninguém digno para pagar aquela dívida tão grande que Deus tinha, a pena que Deus tinha estabelecido, que somente um ser inocente podia morrer por um pecador. E então, como todos nós éramos pecadores, nascidos pela via sexual, pela vontade permissiva de Deus, que não era essa a maneira que os filhos deveriam vir. Deveríamos vir pela palavra falada, mas como Eva não esperou Adão falar-lhe a palavra, e ela concebeu da serpente, e então concebeu de Adão. Então, o pecado veio por essa via, ou a vida veio por essa via permissiva. Por isso, Jesus veio pela via fora de qualquer contato humano, pela obra e graça do Espírito Santo. Então, quando você reconhece isso, primeiro, que é um pecador, você sente necessidade de arrependimento, você sente desejo de ser batizado, então, em nome de Jesus Cristo, para demonstrar que uma obra tem sido feita em seu coração, uma obra de arrependimento. Por isso o apóstolo São Pedro diz: batismo não do despojamento da imundície da carne, mas da indagação de uma boa consciência para com Deus. Ou seja, o batismo não tira a velha natureza de nós. O batismo apenas perdoa os nossos pecados passados. Mostra que nós temos uma boa consciência para com Deus, que nós aceitamos a obra do Calvário. Mas aquilo não tira o desejo de um homem viver uma vida ou os desejos que ele tinha antes de ser batizado. Então, ele vai ter que entrar em um outro processo, que é a santificação, que é o que nós vamos ouvir agora. Então, o irmão Guilherme falar um pouco sobre a santificação. Então, vocês entenderam o que é a justificação, que é através da fé no sacrifício do Calvário, um arrependimento. Então, é o primeiro passo, é a água. No nascimento natural, o primeiro estágio para a vida vir, rompe-se a bolsa e vem água. Então, sangue e depois a vida entra naquele corpo, né? Então, vamos ouvir um pouco sobre a etapa da santificação, que é a segunda etapa da graça, que foi o que John Wesley pregou. Ele pregou que sem santidade ninguém veria o Senhor, né? Porque o Senhor estava vindo de justificação. A santificação
e ele estava para vir no batismo do Espírito Santo. Mas sem a santificação ninguém poderia vir, mostrando que sem a santificação Deus não pode habitar em nós. Ele tem que nos santificar. Deus abençoe os irmãos. Eu gostaria de começar falando sobre santificação, lendo duas escrituras, 3 na verdade. A primeira no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo 12. Hebreus 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Agora, bem pertinho aqui, ó, Hebreus capítulo 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Agora, a última escritura no livro de Tessalonicenses, capítulo 5, no versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Gostaria de fazer uma oração antes de falar. Vamos inclinar nossas cabeças. Querido Senhor, Pai eterno, estamos aqui, ó Pai, na Tua casa, Senhor. Eu creio que, assim como eu, cada irmão veio para aprender um pouco mais, para encher um pouco mais a nossa vasilha espiritual, Senhor. E fui colocado aqui para falar um pouco para ele sobre santificação, que com as minhas simples palavras, ó Pai, possa tocar no coração de cada um, para que cada um leve uma bênção daqui hoje, ó Pai, para que cada um possa aprender um pouco mais sobre o Senhor, meu Deus. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém. Como o irmão Joglair falou, a santificação ela veio através do ministério de João Wesley na era de Filadélfia. Então, primeiro, Lutero, na era de Sardes, ele veio com a justificação. Então, ali, os luteranos acabaram se organizando, fazendo um sistema para eles e não deram um passo além. E os que deram um passo além, então, através da era de Filadélfia, o ministério de João Wesley, o João Wesley começou a pregar a santificação. E após a santificação, também se organizaram, e então vieram os pentecostais com o batismo do Espírito Santo, mas que também se organizaram. Então, Deus saiu dali, e graças a Deus, nós não nos organizamos, saímos daquele meio, e Deus está aqui conosco nesta noite. Aleluias. Então, como João Wesley dizia, e como está no livro de Hebreus 12, 14, que nós lemos, segui a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, sem santificação, não tem como nós vermos o Senhor. É um filtro, né? Cada vez vai filtrando mais. É muito mais fácil ter mais pessoas com a justificação, pois é o primeiro passo, então é muito mais fácil de você e dar apenas aquele passo. Mas depois, quando você vai para a santificação, é um pouco mais difícil, porque você tem que largar as coisas do mundo, você tem que se libertar de muitas coisas, porque você tem que santificar o seu corpo para que o Senhor Jesus possa, então, o próximo passo, entrar com o Espírito Santo em você. Porque o Espírito Santo não pode entrar apenas no corpo justificado, porque a justificação, através do batismo das águas, você simplesmente ser imergido ali não demonstra nada. Você pode ser imergido ali e na hora que você é levantado, continuar com os seus pecados. Se aquilo não for com sinceridade, mas se é com sinceridade, você vai dar o próximo passo, que é a santificação, para depois o terceiro passo. O profeta fala aqui na mensagem, na perguntas e respostas sobre os selos, que a santificação é uma obra do Espírito Santo.
E a palavra santificação, ela significa limpeza, né? Então seria uma limpeza do nosso corpo. Saímos do mundo cheio de pecados, cheio de lamaçal, e então vamos santificar o nosso corpo para que seja limpo, uma limpeza para que então venha a próxima etapa. E eu gostaria de ler na mensagem Invasão dos Estados Unidos, no parágrafo 258, o profeta fala: Deus concede hoje e nós olhamos nesta Bíblia. Nós olhamos nos livros da igreja, os decágolos e assim por diante, das igrejas ou rituais, e vemos como eles fazem isto, aquilo ou aquilo mais. Porém, deixa-nos olhar para dentro desta palavra aqui e vermos o que ela disse. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Siga a paz e a santidade, a qual, sem esta, nenhum homem verá o Senhor. Aquele que ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Então, temos que nos santificar, temos que, como eu já disse, deixar as coisas do mundo para que o amor do Senhor esteja em nós, para que o Senhor possa habitar em nós e para que assim possamos ver o Senhor. Na mensagem A Influência de um Homem sobre o Outro, no parágrafo 187, o profeta nos diz: confissão primeiro. Então, a confissão, a justificação. Então, limpeza através do fogo. Santificação, a limpeza. Glória a Deus. Observe, confissão primeiro, limpeza segundo, comissão terceiro. Amém. Aí está você. Primeiro, confissão. Eu estou errado. Segundo, limpeza. Justificação, santificação e o batismo do Espírito Santo. Está vendo? Confissão, limpeza, comissão. Ide a todo mundo e pregar o Evangelho. Estes sinais seguirão aos que creem. Amém. Então, vemos que a santificação, como eu disse, significa uma limpeza do nosso corpo, da nossa alma. Na mensagem A Chave para a Porta, no parágrafo 140, temos: vem, o Espírito Santo permanece exatamente com as Escrituras. É a fé naquilo que abre cada ministério. Amém. A Bíblia diz em 1 João 5,7: são três que testemunham no céu: o Pai, a Palavra, a qual foi Cristo, e o Espírito Santo. Esses três são um. E são três que testemunham na terra: a água, que é a justificação, o sangue, que é a santificação, e o Espírito. Esses três não são um, mas eles concordam em um. Agora, você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Eles são um. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. Santificação é através do sangue. Através do sangue vem a vida. E o Espírito Santo é o poder de Deus. O poder é dado à igreja. Então, são as etapas. Você não pode pular essas etapas. Não pode receber o Espírito Santo se você foi apenas justificado. Agora na mensagem A Ele Ouvi, no parágrafo 72, João Wesley viu isto: santificação, a segunda obra da graça. A ele foi após aquilo. E ele incendiou o mundo, trouxe justificação para a Inglaterra e a América. Todos os outros grandes homens, um dos grandes reavivamentos que já tivemos foi o reavivamento wesleyano, nomeado entre nós, um dos maiores que já tivemos. Mas o que eles fizeram depois que eles descobriram a santificação? Eles construíram suas organizações com isto. Pegaram suas opiniões próprias, então disseram: nós metodistas cremos nisto, e nisto, e nisto, e nisto, e encerram suas doutrinas com um período. Isto é o que cremos. O anjo do Senhor se moveu. Bem, os metodistas não puderam ir com isto. Os pentecostais viram isto: o batismo com o Espírito Santo, a restauração dos dons. Lá foram eles com toda a força que eles tinham para ir. Deixaram os metodistas bem na sombra. Os peregrinos da santidade, os nazarenos e outros que não quiseram seguir, foram em frente com isso. E quando a primeira coisa que você sabe, agora, o que aconteceu com os pentecostais? E construíram para si um clubezinho, mas a coluna de fogo moveu-se dali. Vamos segui-la. Graças a Deus, estamos seguindo essa coluna de fogo. Nos movemos, saímos do sistema de Laodiceia e, graças a Deus, estamos um passo a mais, não nos organizando, porque para onde Deus se moveu, ali nós também nos movemos. E vemos aqui, então, que a importância que não se deve organizar, porque os luteranos se organizaram e falharam, os wesleyanos se organizaram, falharam, pararam apenas com a santificação, e os pentecostais com o batismo no Espírito Santo, mas como o irmão Joglair falou, com dogma, dizendo que a evidência do Espírito Santo seria falar em língua e outras coisas, mas Deus se moveu dali.
Agora, mensagem Apocalipse capítulo 4, parte 1, no parágrafo 98. Ele disse para esta era da igreja: coloquei diante de vós uma porta aberta. Ele disse isto para a era da igreja metodista. Eles a rejeitaram, entraram na organização, mas coloquei diante de ti uma porta aberta. Agora, depois deles terem recebido santificação, ele disse: colocarei uma porta aberta que é o Espírito Santo. Através de um Espírito somos todos, como? Batizados em um corpo que é Cristo. Ele deixou esta mensagem diante da igreja metodista e eles se afastaram dela. Eles vieram para a santificação e recusaram o Espírito Santo. Recordem disto? Aquela porta aberta. Continuação, apenas fixando mais, que os wesleyanos eles se organizaram, e então Deus se moveu um passo a mais e eles pararam ali. A estatura de um varão perfeito, a mensagem no parágrafo 75. Agora, depois que obtém a fé, apenas está numa posição para começar a crescer. Muitas pessoas vêm ao altar para orar e dizem: Senhor, perdoe-me. E sobre eles vem uma grande obra de santificação. E a deixar o altar, tem muito gozo e regressa ao seu assento dizendo: Louvado seja Deus, já o tenho. Não, Senhor, você apenas tem chegado ao lugar onde pode começar a crescer e ainda não tem feito nada, apenas tem posto o fundamento. Agora, suponhamos que você vai edificar uma casa. O que tem é o fundamento sobre o qual pode edificar a sua casa. Agora é quando tem que edificar sua casa. E ali é onde entra a coisa sobre a qual queremos falar nesta manhã. Então, não podemos parar apenas com a santificação, porque a santificação não é tudo. Precisamos crescer um pouco mais. A santificação seria apenas o fundamento, mas o fundamento de uma casa, a fundação não é tudo. Você tem que erguer as paredes, o telhado, e é isso que seria o passo a mais após a santificação. Agora, na mensagem Marca da Besta, no parágrafo 41. Agora, você vê como isto foi representado em Ezequiel capítulo 9, em Jerusalém? Agora, chegamos a Apocalipse. Eu agora gostaria que vocês tomassem seus lápis para anotarem isto. Eu gostaria que vocês anotassem Apocalipse 14, 6 ao 12. Estes são os últimos três anjos. Depois dos últimos 7 anjos ali, haviam 3 anjos especiais que vieram. Você observou isto? E agora eu quero que você observe aqueles últimos 3 anjos. O primeiro anjo, isto é, Apocalipse 14, 6 ao 12, o primeiro anjo havia soado a trombeta do Evangelho e tinha o eterno Evangelho para pregar para todo o mundo. O segundo anjo parece que pregava um Evangelho de santidade, porque ele disse que a igreja havia cometido fornicação. E o terceiro anjo bradou para que escapassem da marca da besta. Observe, o primeiro anjo na reforma, Lutero, pregou o Evangelho. O segundo anjo, Wesley, santificação. Ele corrigiu a fornicação da igreja. Então vemos que a santificação é para corrigir a igreja, como nas palavras do profeta aqui, corrigir a fornicação da igreja. Continuando nesta mesma mensagem, no parágrafo 58. Quando um bebê, eu disse outra noite, nasce, qual é a primeira coisa na vida natural? A água se rompe. Se é um nascimento espiritual, qual é o próximo? Vem o sangue. E depois, qual é o próximo? Vem o sangue. E depois, vem a vida. Os mesmos elementos que saíram de Cristo são pelos quais passamos para voltar para seu corpo. Qual é a primeira coisa a vir? Eles furaram o seu lado, saiu água, saiu sangue. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. 1 João 5:7. Se você desejar anotar isto, disse, são estes os 3 que testemunham no céu. O Pai, a Palavra que é o Filho e o Espírito Santo. Esses 3 são um. Mas são 3 que testificam na terra. O sangue, a água, o sangue e o Espírito. Eles não são um, eles concordam em um. Você não pode ter o Pai sem ter o Filho. Você não pode ter o Filho sem ter o Espírito Santo. Mas você pode ser justificado sem ser santificado. Você pode ser santificado sem ter o Espírito Santo. Mas quando isto estiver consumado, ambas, justificação e santificação, o selo do Senhor Jesus Cristo através do batismo é colocado sobre você. Amém. Como já havíamos dito, você não pode alcançar o 3º degrau sem ter alcançado o 2º degrau. São 3 etapas da graça.
Agora no parágrafo 63, ainda na marca da besta. Não vê você, é o Espírito Santo, irmão. É aí quando você entra na obra consumada. Se você simplesmente foi justificado, tudo bem, isso é bom. Se você foi santificado, isso é bom. Mas quando você recebe o Espírito Santo, é uma obra consumada. E Deus tem completado o seu plano de salvação. E o selou com o batismo do Espírito Santo. Amém. Ó, que coisa. Quantos creem nisto? O Espírito Santo em cada lugar na Bíblia é uma obra consumada. E Deus completou sua obra. Ele chamou os seus discípulos através da justificação. Ele os santificou em João 17:17. Deu-lhes poder contra espíritos imundos. Eles saíram e expulsaram demônios e voltaram regozijando. Ele disse: não regozijeis por haverdes expulsado demônios, e eles haverem se sujeitado a vós, mas regozijai-vos por seus nomes estarem escritos no céu. Eu quero lhe perguntar algo agora, meu irmão. Se o seu nome está escrito no céu, está tudo bem? Não, Senhor, sem dúvida que não. Judas estava bem com eles. Judas era apenas como um grande pato no lago, como o resto deles era. Ele veio diretamente através da justificação, saiu através da santificação, orou pelos enfermos e obteve grandes resultados. Mas quando chegou ao Pentecostes, ele mudou de suas cores. No parágrafo 66, continua falando sobre Judas. Aqui vem esta igreja. Judas trabalhou por ali enganando através da justificação. Trabalhou na santificação. Saiu e curou o enfermo, e ele tinha todos os cultos de cura e coisas, e retornou. Mas quando foi para ele receber o batismo com o Espírito Santo, ele mostrou a sua cor. Agora, meu amigo wesleyano, nazareno, peregrino da santidade, não ferindo seus sentimentos, não chame este grupo de pessoas que falam em línguas de loucas. Não as chame de grupo de santos roladores e procedem desta maneira, porque até ali Judas chegou. E se você diz santificação total ao Espírito Santo, eu discordo de você. Santificação é o que limpa o corpo. O Espírito Santo é o que enche o que limpa o copo. O Espírito Santo é o que enche o copo. Isso é exatamente correto. Correto. Aqui está um copo. E se eu o encontro ali fora, ele está cheio de lama em um galinheiro em algum lugar. Você, mulher, iria até ali e colocaria água naquilo para o seu marido? Bem, eu não queria ser o seu marido, mas então, se isto é feito, qual a primeira coisa a fazer? Você tira a lama, você o tira da lama, do barro, que é a justificação. Seria o batismo das águas, nos tira da lama, perdoa os nossos pecados. Estamos sujos do mundo, através do batismo nos limpamos. Então, o que você faz? Você o toma e o passa com um processo de fervura e esterilização e limpeza. O que santificação significa? Uma palavra grega composta que significa ser limpo e colocado à parte para ser visto. Serviço, isto é correto. A palavra santificar em inglês significa tornar limpo. Em hebraico significa tornar santo. E no grego significa santificar. Santificar, limpar e santo são a mesma coisa. É o que? Santificado é colocado para serviço. Para serviço. Bem-aventurados são aqueles que têm sede de justiça, que têm fome e sede de justiça, pois eles serão saciados, colocados em serviços e selados, até o dia da sua redenção. É o selo do Espírito Santo, irmão. Este é o selo de Deus. O profeta fala aqui acerca de Judas, que ele tinha passado pelo processo da justificação, ele tinha passado pelo processo da santificação, mas ele não chegou ao Pentecostes, ele não chegou ao batismo com o Espírito Santo. E vemos então que a santificação não é tudo. Não basta apenas você, como o profeta falou, você está feliz, tem o seu nome escrito no livro. Mas Judas teve o nome dele tirado, ele ficou apenas na santificação, não teve a obra completa. Então temos que ter a obra completa, não podemos parar apenas nesse segundo degrau que é a santificação. Agora a mensagem A Sempre Presente Água da Rocha, no parágrafo 67, o profeta diz: quando um companheiro recebe Cristo como seu Salvador, tudo fica sobre o telhado, mas antes que este homem possa vir ao batismo do Espírito Santo, esta pessoa ela deve primeiro ter um processo de santificação. Ela deve ter um tempo de teste em sua vida. Todos vocês o tiveram. Ela teve este tempo de teste. Todo filho que vem para Deus é primeiro corrigido, açoitado, castigado. E se não pudermos suportar a correção, então isso mostra que nós não somos filhos de Deus, nós somos bastardos e não filhos de Deus. A Bíblia disse, porém, se suportarmos a correção. Parágrafo 69 da mesma mensagem. Exatamente como você faz quando você foi salvo. Os pássaros cantaram diferentes e todos eram amáveis. Como tudo estava simplesmente excelente quando você primeiro foi salvo.
Então vem o tempo penoso, a correção, tempo de santificação, santificando a si mesmo das coisas do mundo, deixando de lado todo o embaraço e o pecado que te rodeia. Você, um homem, teve que parar de fumar, parou de beber, parou com suas idas aos salões de sinuca, todas as suas reuniões noturnas de jogos de baralho, todas aquelas coisas, você teve que santificar a si mesmo delas, pela fé no sangue de Jesus Cristo, santificando-se. Vocês, mulheres, deixaram seus cabelos crescer, encompridaram seus vestidos e agiram diferente do que vocês eram. Tempo de santificação. Muitas vezes eles se rebelaram e voltaram. Bem, aquele não era um filho de Deus. Vejam, um filho de Deus olha direto para o Calvário e sabe que aquilo é para o seu bem. Um filho de Deus sabe que passar pelo processo de santificação, como o profeta diz, que é um processo penoso, que não é fácil, você tem que deixar muitas coisas às quais você estava acostumado, às quais você até mesmo amava, pois se estávamos no mundo, amávamos as coisas do mundo, então não é fácil de deixar, é penoso, mas se estamos olhando direto para o Calvário, isso não vai importar nada para nós. Vamos olhar para o Calvário e vamos dizer, não, eu quero ir para o Calvário, eu quero ver o Senhor, e para isso eu preciso da santificação, e para isso eu vou deixar todas essas coisas. Agora na mensagem Apocalipse capítulo 4, parte 3. Observe quão lindo é isto. Estávamos falando sobre isto outro dia. Observe aqui, portanto, sendo justificado pela fé, correto. Segundo lugar, depois de ser lavado, santificado e então preenchido com o Espírito Santo. Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo. Você vê isto? Como foi sua mensagem? Justificação através do ouvir. Santificação é o que você faz. E em consideração o que você fez, em apreciação a isto, Deus te sela através do Espírito, do batismo com o Espírito Santo. Então, Deus ele se agrada de ver que nós chegamos nessa etapa da santificação e nós lutamos por aquilo e nos santificamos. Então, o prêmio, entre aspas, poderíamos dizer, que Ele nos dá por termos feito isso, é a próxima etapa, o batismo com o Espírito Santo. Parágrafo 227, ainda da mensagem Apocalipse, capítulo 4, parte 3. A alma é a imaginação, consciência, memória, raciocínio, e a afeição são os sentidos ou os atributos, ou como os sentidos da alma, e a alma é a natureza do espírito, é o que está do lado de dentro, porque a alma apenas coloca para fora uma atmosfera do que está dentro de você. Ela toma o lugar da santificação. A alma está na mesma categoria ali, correto? Agora, todos notaram isto? Correto? Na mensagem Como fui com Moisés, assim serei contigo, no parágrafo 65, o profeta diz: justificação, a partir do 65, leremos alguns aqui. Justificação, eles saíram do Egito, há 3 etapas da jornada deles. Eles saíram do Egito sobre justificação, crendo na palavra, eles separaram-se dos egípcios e saíram. Eles atravessaram o Mar Vermelho e mataram as coisas atrás deles, o qual foi santificação pelo sangue, que mata todos os desejos do pecado, 2ª etapa da jornada. Mas a 3ª etapa foi quando eles atravessaram o Jordão, a terra prometida onde a herança deles jazia. A herança deles nunca jazia no Egito, não obstante, Deus os abençoou no Egito. Vocês luteranos que creem em justificação, sua herança não jaz aí. Se vocês forem chamados, se você for só um luterano, você nunca chegará mais do que isso. Vocês, metodistas e nazarenos e peregrinos da santidade, a igreja de Deus que crê em santificação, a matança do pecado que está em vocês, tiraram fora as raízes da maldade. Vocês pertencem ao outro lado do rio. Mas para vocês, homens e mulheres, que há algo em vocês chamando fora, fundo ao fundo, o fundo ao fundo. Há um Jordão ainda para atravessar e uma terra além do rio. Aqui vemos que quando eles saíram do Egito, foi apenas a primeira etapa, a justificação, que não é tudo. Nós vemos isso porque dos que saíram do Egito, apenas Josué e Caleb foram os que entraram na terra prometida, os que entraram em Canaã, que representa o Espírito Santo. Então, se você para apenas na justificação, como eu já disse há pouco tempo atrás,
há uns minutos atrás, se você parar ali, você não vai alcançar as outras etapas. Então eles tiveram que vagar 40 anos no deserto para se santificar, para se esquecer de tudo do Egito, porque teve um momento ali que eles quiseram até voltar para o Egito, e quando Moisés estava lá para receber os 10 mandamentos, até fizeram um bezerro de ouro para eles, mostrando que eles até estavam justificados, mas ainda não estavam santificados, não haviam sido libertos daquelas coisas e não estavam prontos para receber o Espírito Santo, não estavam prontos para entrar na terra prometida. Por isso eles tiveram que vagar por 40 anos no deserto. Na mensagem Contagem Regressiva, parágrafo 37. Então, se um homem firma no pensamento de tudo que você tem que ter é somente justificação, ele está errado. Ele tem que estar errado. E então, se a igreja ao qual crê, como muitos dos pentecostais, que o Espírito Santo é isto é, somente arrepender e receber o Espírito Santo, ele tem que estar errado. Então, se a igreja a qual crê, como muitos dos pentecostais, que o Espírito Santo é isso é tudo, somente arrepender e receber o Espírito Santo, isso continua errado, porque você tem que ter a santificação lá para limpar isto, antes do Espírito entrar. Se você não faz, você omite o sangue. Se você omite o sangue, como o profeta disse, você não chega à terceira etapa da graça, você não recebe o Espírito Santo. Parágrafo 66 da mesma mensagem. Agora, observemos outra vez. Por algum tempo vieram os metodistas com santificação. Lá havia muitos daqueles metodistas que eram verdadeiramente santificados. Agora existem muitos deles reclamando isto e não conhecem nada a respeito disso. A igreja metodista ensinou santificação. Eles dizem que desceram e clamaram e voltaram e disseram: glória a Deus, estou santificado. E eles voltaram exatamente a viver da mesma maneira que sempre viveram. Mas alguns daqueles homens e mulheres eram verdadeiramente santificados das coisas do mundo e viveram uma vida consagrada, vida separada, porque aquela era a era do automóvel, a qual adquiriu mais HP. O automóvel, o velho modelo T, tinha provavelmente 15 ou 20 HPs. Tinha 15 ou 20 cavalos contidos em um pequeno motor dessa maneira. Santificação. Quando a ciência realiza algo através do natural, Deus está realizando algo através do espiritual. Algo está acontecendo o tempo todo. E então, após a era da santificação, agora tomemos um homem como o velho Bevington. Homem que teria sido um homem maior do que... Quem teria sido um homem maior do que o velho irmão Beverington? E veja John Wesley, George Whitefield, Finney, Knox, muitos daqueles velhos metodistas os quais aguardaram isto pacientemente. Eles passaram pelo inferno na terra, tormentas, porque eles criam que a palavra de Deus ensinava santificação, o segundo passo da graça. Eles ficaram com isto e eles creram nisto e eles viveram maravilhas com isto. O mesmo com Henry Ford, os seus fizeram com o transporte do velho Ford modelo T, ultrapassando o cavalo. Ele seguiu em frente e está acima do cavalo hoje. E Wesley moveu acima dos luteranos hoje. E nós podemos dizer que hoje nós movemos acima dos luteranos, acima dos wesleyanos, acima dos pentecostais. E como exemplo dado pelo profeta do modelo Ford de 15 HP, muito pouca potência, hoje podemos dizer que estamos com muita potência, podemos dar voos mais altos, como cantamos no hino, voar como águias nas alturas. Parágrafo 97 da mensagem, o futuro lar do noivo celestial e da noiva terreal. O profeta nos diz: um homem pode se arrepender do pecado e ele ainda continuar pensando, bem, talvez ele seja um homem imoral, toda mulher de aparência imoral que ele encontrar, aquilo ainda está ali. Talvez ele seja um bêbado, cada vez que ele cheirar uma bebida, aquilo ainda está ali, vê? Mas quando ele é santificado, aquilo limpa aquele desejo dele, vê? Aquilo tira fora todo o desejo. Ele ainda pode ser tentado, mas ele tira o desejo daquilo. Ele ainda não está bem. Então, ele é batizado com Espírito Santo e fogo, limpo, queimado, purificado, e então colocado para o serviço de Deus. Santificação unicamente coloca a um lado para o serviço. Então, vemos que santificação apenas nos separa para o serviço, mas o que nos coloca realmente no serviço é o batismo com o Espírito Santo.
Parágrafo 333, ainda da mensagem O Futuro Lar do Noivo Celestial e da Noiva Terreal. Enquanto está passando através do milênio, está passando através de seu processo de santificação, ainda deve ser queimada, vem em qual o sangue redimiu ao povo. Isto mostra seu memorial. A noiva tomará esses 1000 anos, porém, então tem que ser purificada pelo fogo, tal como você o é. Seus delegados dessa cidade, delegação, assim sendo, se morres ou vives, que diferença faz? Se ele vive hoje ou se vem daqui a 100 ou 1000 anos, eu unicamente repousarei até que minha mudança venha. Na mensagem para que foi dado o Espírito Santo, vemos que somente Jesus pode nos purificar, somente Jesus pode nos limpar. Como o irmão Joglair disse, todos fomos feitos de pecado, então ninguém era digno para morrer por nós e para nos santificar. Mas ele foi digno porque ele não veio através da via sexual, não nasceu em pecado. Então ele foi digno para nos limpar, e apenas ele pode nos limpar. Podemos ver isso no parágrafo 85 da mensagem para que foi dado o Espírito Santo. Portanto, nenhum outro sangue santificaria o povo. Eu não poderia te santificar, e você não poderia me santificar, porque ambos nascemos do sexo. Mas Jesus nasceu fora do sexo, isto é correto. Então seu sangue era um santificador. E Deus desceu, fez um corpo, viveu nele, derramou aquele sangue para a santificação disso, que absolutamente expulsou a culpa e a vergonha do pecado. Então, através da fé, crendo naquilo, Deus vem diretamente naquele corpo humano através da santificação daquele sangue, coloca nele a semente de Abraão pela fé, para que aquele sangue viria, aquele puro sangue seria um milagre com seu sangue. Eu terminei os parágrafos que eu tinha separado aqui, gostaria de apenas ler 2 coisinhas aqui do folheto As 3 Etapas da Graça, para que assim nós possamos terminar. Nascemos no pecado, mentirosos, enganadores e etc. Porém, como estamos no plano de Deus, ouvimos a mensagem, nos arrependemos, nos batizamos em nome do Senhor Jesus Cristo e seguimos buscando a santificação pelo sangue, pela palavra. Logo prosseguimos, porque o vaso vazio corre perigo, ainda que esteja limpo. Prosseguimos até o batismo do Espírito Santo e fogo. Logo, temos que dar o fruto conforme essa seiva nova que agora mora em nós. Aquele que não tem chegado a esse lugar tem que prosseguir até ali. Aqui vemos que ainda corremos um grande risco se paramos apenas na santificação, com o nosso vaso limpo. O diabo ainda pode nos tomar, podemos voltar para o mundo. Por isso a importância de prosseguirmos, não pararmos a santificação, prosseguirmos até o batismo com o Espírito Santo. Agora, para finalizarmos, portanto, não devemos ficar no primeiro passo, justificado, salvo. Todavia, com a natureza pecaminosa, devemos prosseguir adiante ao prêmio da soberana vocação de Deus, operando nossa salvação com temor e tremor. Prossiga, peça ao Senhor que santifique seu vaso, que o limpe, que o enche com o seu Santo Espírito. Prossiga até que a natureza divina more em você. Creio que esse é o desejo de cada um de nós, é o meu desejo, é o desejo dos irmãos, que possamos prosseguir, que não paremos apenas com a justificação, que não paremos apenas com a santificação, mas que sejamos batizados com o Espírito Santo. Amém. Era isso que eu tinha para falar. Amém, né? Creio que é bom esses fundamentos, né? Da palavra, da mensagem, porque nunca chegaremos a um lugar mais alto sem termos esses fundamentos. E o Espírito Santo é uma experiência que cada cristão individualmente tem que ter, sabendo que ele passou por esse processo de justificação pela fé, que ele alcançou a santificação mediante o sangue, e então ao lugar onde o Espírito Santo possa habitar nos nossos corações, e então possamos
crescer na estatura de um varão perfeito, né? Eu creio que vamos, outras oportunidades, o irmão Mateus vai falar sobre o batismo do Espírito Santo. Depois poderemos falar sobre a estatura de um varão perfeito, né? E temos sempre alguns estudos assim com os jovens para que eles possam se despertarem, né? Para estudar a palavra, para estudar a mensagem. E os que não falaram aqui vão ter a oportunidade, todos vão tendo as suas oportunidades. Então vamos estabelecer esses fundamentos, porque, como eu falei, temos que primeiro ter essa experiência de Cristo na nossa vida, para que Cristo, então, possa se fazer pessoal, real para nós, e então nós, depois de estudarmos aquela estatura de um varão perfeito, que é quando nascemos no lar, ou nascemos no lar cristão, na família de Deus, então ainda temos que subir até aquela estatura, porque nós estamos vivendo no tempo onde Deus exige tudo isso de nós, né? Deus exigiu apenas justificação da era luterana, da era wesleyana, santificação, um pouco mais. Os pentecostais foi o Espírito Santo, mas agora Deus exige de nós a estatura de um varão perfeito. Assim como Ele veio edificando as eras da igreja, e chegou na 7ª era, Ele veio como a plenitude da palavra, a pedra de coroa, Cristo. Também, agora, para a noiva desse dia, Ele exige que nós, para irmos no rapto, não vamos poder ir apenas com justificação. Não vamos poder ir apenas com a santificação. As virginécias tiveram isso. E nem só ser nascido de novo, nós vamos ver mais para frente, que ainda não nos qualifica para o arrebatamento. Então, Deus exige muito de nós nesse dia que estamos vivendo. Porque quanto mais lhe é dado, mais é exigido. E Deus deu para nós. Nós não somos mais ignorantes. Durante as eras, Ele intercedeu, diz o profeta, pelos pecados da ignorância. Ele aceitou um Lutero que batizou criança. Ele aceitou um Lutero com a Trindade. Ele aceitou um Lutero fumando cachimbo. Ele aceitou um Lutero que diz que devia se perseguir os judeus, porque era apenas parte do Espírito de Deus que estava movendo ali de uma forma muito pequena. Ele aceitou muitas ignorâncias dele. Ele estava intercedendo por eles, porque ele sabia que eles não tinham a plenitude, eles tinham apenas uma pequenina luz, começou, um pequeno broto que saiu na era da Reforma. A era wesleyana, metodista, eles trouxeram ainda muitas coisas. Trouxeram a Trindade com eles. Trouxeram muitas coisas que ainda eles não podiam aceitar da palavra. E então Deus estava ali intercedendo pela ignorância dele. Durante as eras, o Espírito de Deus estava ali, caminhando no meio deles. E então, vêm os pentecostais, e eles tiveram mais de Deus. Mas eles se organizaram, eles não prosseguiram, e eles ainda tiveram a Trindade com eles. E eles ainda tiveram dogmas com eles. E eles se estabeleceram, e Deus, então, veio no meio deles, na verdade. Porque o profeta veio para a era pentecostal, foi enviado para a era pentecostal, e ele andou no meio deles, e Cristo andou ali no meio deles até que ele foi colocado para fora. E então, é esta hora que a igreja está vivendo agora, que nós, tirados para fora, para podermos chegar àquela estatura de um varão perfeito. Então, irmãos, é uma longa caminhada, mas Deus nos deu todas as ferramentas para isso. Deus nos deu condição, nós nos arrependemos já dos nossos pecados, fomos batizados, você está caminhando, muitos já passaram por santificação, outros já receberam um novo nascimento, outros já estão na estatura de um varão perfeito. Então é uma caminhada para cada um de nós caminhar, e Deus quer que cada um de nós caminhemos,
Por isso nós não viemos à igreja para passar tempo, nós não viemos à igreja por um costume social, nós não viemos à igreja para preencher um compromisso de domingo, ou de sábado, ou de quarta, nós viemos à igreja porque nós temos uma mensagem urgente nesse dia. A mensagem é urgente, a obra é urgente, é uma era curta, diz o profeta. Então a mensagem é muito urgente. Então nós viemos à igreja para ouvirmos a palavra, para colocarmos isso em nosso coração, e não somente na igreja, mas lermos a mensagem em casa, lermos a Bíblia em casa, ouvirmos a mensagem em casa, e tudo isso vai adquirindo e colocando fé, colocando mudança no nosso coração, vai levando você ao arrependimento, vai levando você a querer ser um melhor cristão, vai fazendo você se olhar no espelho da palavra. Então, irmãos, é uma hora que a noiva deve estar em profundo amor com Cristo agora, porque é uma hora realmente de muito curta, onde Ele vai realmente aperfeiçoar esses que chegarão à estatura de um varão perfeito. Quando nós chegarmos àquele lugar, onde cada crente possa realmente ter sido nascido, então chegar a ter todas aquelas virtudes de Cristo em nós, onde nós podemos ter amor, temperança, paciência, piedade, onde haja um amor na igreja, onde o pecado não tenha mais domínio, diz o profeta. Ele disse: eu amo ver o dia em que eu possa ver uma igreja, não onde os paralíticos andam, não apenas os cegos verem e as pessoas serem curadas. Ele disse: eu quero ver uma igreja onde o pecado não tenha nenhum domínio sobre nenhum membro que atue ali. Então essa igreja chegar a esse nível de fé, e eu creio que Deus está ocupado em fazer isso, em tirar todas as imperfeições de nós, tirar todo o mundanismo de nós, tirar toda a velha natureza de nós, tirar os velhos hábitos de nós, tirar tudo aquilo que desagrada o Espírito Santo. Mas as pessoas hoje estão muito acomodadas, e isso foi realmente o que fez as virgens nécias ficarem para a grande tribulação. Foi o comodismo. E é o que vai fazer muitos perderem o rapto, é o comodismo. Que não sejamos nós esses que sejamos acomodados, que estejamos adormecidos, mas que nós possamos estar bem alertas com a voz que temos ouvido, essa voz de preparação, essa voz que veio para nos adornar, para que então nós possamos ser tirados dessa terra, para irmos no rapto da noiva. Então, irmãos, esta é a advertência do Espírito Santo, que nós não devemos nos acomodar, porque é o grande mal da era de Laodiceia, é o comodismo. E isso tem vindo para dentro do povo que ouviu a mensagem. Essa influência de Laodiceia está retornando para dentro, e muitos indo para dentro dela. Mas a noiva foi chamada a sair e não voltar mais. A noiva foi chamada a sair e para caminhar cada dia a um nível mais alto, até chegarmos à perfeição. Então, isto é o que Deus chamou nós para caminharmos, né? Então, que Deus abençoe todos vocês que vieram, os jovens que falaram, e no próximo culto de jovens, na véspera do primeiro domingo, continuaremos aqui falando sobre, então, a terceira etapa da graça, sobre o batismo do Espírito Santo, né? E depois prosseguiremos falando sobre a estatura de um varão perfeito, né? Para podermos ir crescendo no conhecimento e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, que vamos cantar um hino agora, e depois estaremos orando para nos ir, né?
pela mensagem de um profeta águia, para manifestar a palavra neste dia. Recebemos asas para voar, as alturas contemplar, onde outros pássaros não podem voar. Em uma atmosfera celeste, voar onde só as águias voam. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águias no céu. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Fomos reunidos pelo alarido, uma mensagem que nos tirou deste mundo de dúvida e temor. Recebemos olhos para ver os mistérios revelados. Nossas vidas são profecias se cumprindo. Em nossa posição na palavra, voar onde só águias voam. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águias no céu. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Não fomos chamados para ser terrestres, nem para rastejar ou viver em altos e baixos, mas vivificados e exaltados no topo da montanha, pousando na fenda da rocha, ajuntados onde está o corpo, vivendo no lugar provido por Deus. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águias no céu. As asas, vamos voar. Vamos voar tão alto, onde a palavra de Deus é uma realidade. Planar tão alto como águias no céu. Abra as asas, vamos voar onde só águias voam. Onde só águias voam. Onde só águias voam. Amém. Graças a Deus, né? Creio que fomos abençoados, né? Às vezes as pessoas não vêm, é culto de jovem, eu não vou, e perde uma grande bênção, né? Eu creio que essas coisas são importantes, nós, de vez em quando, temos que lembrar disto e temos que olhar para nós mesmos
E os velhos, como somos nós, estamos sempre nos olhando para nós mesmos, porque, como disse Paulo, não julgo o que tenho alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo da soberana vocação. Como disse Paulo, para ver se alcanço uma melhor ressurreição, a primeira ressurreição. É isso que nós queremos, é essa primeira ressurreição. Vermos os nossos irmãos que se levantarem e sermos transformados. Irmã Aparecida agradece a Deus por muitas bênçãos recebidas e por Deus ter lhe ajudado a vencer. E pede a Deus que continue lhe ajudando para vencer as lutas e batalhas. Oração. A irmã Aparecida também pede oração pela sua neta Pietra, que está com muita febre, e pelo seu genro, que está doente. E que Deus ajude ele a entender a palavra de Deus para esta era. Amém. E amanhã vamos ter mais um batismo, né? Mais uma irmã, filha de um irmão, que vai ser batizada. Então amanhã teremos mais um ato batismal novamente após o culto, né? Vamos nos pôr de pé e orar e estarmos indo então. Nosso Deus, nosso bom Pai celestial, Tu nos lembrou, Senhor, Tua palavra nessa noite, Pai. Essas etapas que cada um de nós, como indivíduo, precisamos ter, Pai, para sermos um cristão realmente verdadeiro nesta hora, Pai. Oh, abençoa cada coração, Pai, cada jovem, cada moça, cada moço, cada ancião, cada homem de meia idade, cada criança, Pai. Que nenhum de nós venhamos ficar sem ter isso na nossa vida, Pai. O batismo do Espírito Santo é o que nós queremos, Pai. Chegar àquela perfeição, Senhor, para irmos embora dessa terra. Deus, não nos deixa ser negligente, Pai. Não nos deixa sermos crentes adormecidos, mas deixa-nos sermos, Senhor, virgens prudentes, Pai, que vigiaram, Senhor, que armazenaram o azeite nas suas lamparinas, Pai. Conceda isto, Senhor, pois para isso Tu enviaste a mensagem, Pai, para nos levar a encher do azeite do Espírito Santo. Conceda isso, Pai, e amanhã abençoa nossos corações, no ouvir da Tua palavra, na ministração da Tua palavra, em todos os lugares que será ministrada, Pai, no nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus os abençoe, irmãos. Até amanhã, se Ele permitir, às 17 horas.